Boa noite. Antes de fazer a análise, queria fazer um agradecimento ao nosso torcedor. Importantíssima essa conexão da torcida com os jogadores. Foi muito legal a energia que a torcida colocou em campo junto com a gente. Já no primeiro tempo, antes do jogo, a festa que foi feita foi muito contagiante. E nos momentos de dificuldade, principalmente no segundo tempo, o torcedor jogou junto e fez a diferença. Uma conexão da torcida com os jogadores que no ano passado ficou muito evidente, que hoje a gente conseguiu resgatar. Óbvio que essa conexão depende também muito da gente, daquilo que a gente faz em campo, né? O torcedor ele vai muito nesse rebote, e acho que hoje os jogadores tiveram uma atitude muito boa também, então queria começar falando disso. Um jogo taticamente difícil, a gente já sabia, a equipe do CSA é extremamente compacta, deu poucos espaços para a gente no primeiro tempo, um jogo de poucas oportunidades no primeiro tempo, um jogo bastante estudado, como a gente já sabia que seria, porque a equipe do CSA vem fazendo um campeonato regular, né, e a gente sabia das dificuldades que a gente teria. No primeiro tempo a gente teve algumas oportunidades, teve um chute do alemão que ela desviou, quase entrou, teve uma bola atravessada que o Baggio chegou um pouquinho atrasado, o CSA também teve um chute de fora, mas um jogo de poucas oportunidades, um jogo mais estudado. E aí no segundo tempo a gente consegue fazer o primeiro gol e logo após o gol a gente perde um jogador e aí naturalmente a gente precisou se reestruturar, fazer uma coisa que a gente treina muito, caso aconteça, para a gente ter o padrão. Acho que a gente conseguiu cumprir bem esse padrão, a equipe do CSA acabou ficando um pouquinho mais com a bola e a gente tentando buscar os espaços para os contra-ataques. O tempo foi passando, eu fui fazendo as substituições, tentando aumentar a estatura, a força física, já que eu estava com um jogador a menos, fui tentando dar uma estatura maior para a nossa equipe, em virtude de uma competência que a equipe do CSA tem em bola parada. A equipe deles fez 80% dos gols na competição em bola parada, então tinha uma preocupação muito grande com isso, ainda mais com um jogador a menos, mas acho que a gente se comportou muito bem. É um primeiro tempo de uma decisão de 180 minutos, não tem a menor dúvida que a gente vai enfrentar bastante dificuldade no jogo de volta, pouco tempo para recuperar, vamos precisar atuar bem enquanto equipe de trabalho, enquanto comissão técnica, equipe de saúde, performance, recuperar bem os jogadores. A gente está saindo daqui já para se concentrar imediatamente, está indo direto para o hotel, ficar trancado, se alimentar, descansar, se alimentar e tudo que possa fazer a diferença, porque a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar no sábado aqui. Espero que a gente consiga sair daqui com êxito e classificado para a final. Você vence por 2-0 a equipe, melhor dizendo, você faz gols de formas diferentes. O primeiro gol saiu uma bola aérea, que além da bola parada, o CSA também tem essa questão da bola aérea, e ainda assim o CRB conseguiu fazer o gol. E o segundo, de transição, que é normalmente como o CRB do Eduardo Barroca não joga. Inclusive nos momentos ruins, a gente escuta do torcedor a crítica, que você é muito previsível, só sabe jogar propondo o jogo. E aí mesmo com um a menos, você traz um zagueiro para igualar numericamente o peso dentro da área e consegue fazer esse gol de transição. Isso de fato foi trabalhado durante a semana ou foi mais o feeling ali do jogo? Você entendeu que era necessário aquelas alterações e jogar desta forma por ter um jogador a menos? Não, só uma coisa que eu acho que é importante falar, é que o primeiro gol da gente, a gente não pode só recortar o cruzamento do Dadá e o cabeceio do Mikael. Esse gol foi um gol que saiu de um tiro de meta e a gente trocou mais de 20 passes até chegar no gol do Mikael. Foi um gol que saiu de um tiro de meta que a gente bateu curto, a gente mudou de corredor 2, 3, acho que até 4 vezes, até a bola chegar no Dadá, e no cruzamento do Dadá a gente estava com a área preenchida para fazer o gol, que é uma característica realmente do nosso time. O segundo gol sai em um momento em que a gente estava se defendendo mais, precisamos controlar a profundidade com mais jogadores pelo jogo de cruzamento que o CSA já estava fazendo naquele momento. Como eu falei, a ideia foi aumentar a estatura, esticar um pouco a última linha para que a gente controlasse um pouco os cruzamentos de intermediária, porque a equipe do CSA estava com muita gente dentro da área e jogadores, até zagueiros indo para a área, né? Então a gente esticou um pouquinho a largura do campo para evitar os cruzamentos de intermediária
e trabalhou também com uma linha de 3 à frente para evitar os chutes de fora. Então, acabou que numa situação de mérito do Hereda, o Hereda teve a ação de saltar no tempo certo, achou o Vinícius e numa situação de contra-ataque, Vinícius conduz a bola no limite. João Neto tem uma participação muito importante na jogada, porque João Neto faz um movimento em que abre espaço para Christopher terminar a jogada. Então foi um gol, 2 jogadores, mérito deles. A gente trabalhou bastante essa semana, eu exigi demais, desde o último jogo a gente não teve folga. Eu fiz aí 5, 6 treinos seguidos com quase 10 km por treino. É uma coisa até que não é muito recomendada pela fisiologia, mas eu resolvi correr esse risco no início desse momento de preparação mais ampla, para dar uma base que a gente estava precisando. Então acho que a gente também se portou melhor na postura física no jogo, porque no primeiro jogo a gente teve um pouquinho de dificuldade nessa questão. E então acho que foi isso, mas assim, é um primeiro tempo de uma decisão de 180 minutos. O Itamar é um cara competente, a equipe do CSA tem valor, é uma equipe que tem argumentos coletivos e que a gente vai precisar trabalhar no nosso limite se a gente quiser sair com essa classificação para a final. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória, principalmente por seu jogo 50, que foi no CRB. A gente notou hoje o CRB não só, como você citou, alargando o campo com os 2 pontos praticamente na linha de lateral, mas em outros momentos a saída de 3, avançando os 2 laterais, o CRB com jogada ensaiada através do lateral, você a todo momento mandando o Henry para a área. A gente viu o CRB mais inteiro fisicamente com jogadores recuperados. Era o que faltava para o CRB ter essa semana cheia para tanto recuperar os atletas, condicionar que eles voltavam de lesão e trabalhar essas pequenas variações que contribuíram hoje com a vitória do CRB? Sem sombra de dúvidas, o tempo é muito importante para um trabalho, porque por mais que seja um trabalho de sequência, né, eu estou aqui desde o ano passado, daqui a pouco vou completar 1 ano, mas se a gente for pegar, no início do nosso trabalho a gente teve muito pouco tempo de preparação, a gente acabou rodando muitos jogadores para tentar dar uma equidade de carga a todo mundo, e os jogos foram apresentando problemas e que a gente foi tentando encontrar as soluções. Mas carga mesmo para todo mundo a gente só conseguiu dar de verdade agora, que é o treinar sem se preocupar com amanhã, né? Que é o que a gente vai viver agora. O que a gente pode fazer daqui até sábado de aquisição, de treino, de repetição? Praticamente nada, é muito mais recuperação física. Além disso, chegaram jogadores para agregar valor. Hoje eu acho que o Lovat colaborou muito com a experiência, fez uma partida muito boa, já se conectou muito rápido com o time, né? Os jogadores que entraram muito bem, com um espírito muito bom. O grupo hoje fez uma partida muito boa. Então, a gente precisa agora, o meu trabalho é ver o jogo, ver aquilo que eu preciso reforçar com eles, ver aquilo que a gente precisa corrigir, identificar aquilo que a equipe do CSA possa fazer no próximo jogo que possa nos trazer problema, né? Vai ser um jogo com bastante adversidade, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente vai precisar ter postura, a gente vai precisar ter organização, a gente vai precisar ter nível, argumento coletivo para competir em alto nível e buscar a classificação para a final. Barroca, parabéns pela vitória, né, pela vantagem. Claro que dá para falar muito positivamente do comportamento do CRB, mas o gol que o Mikael faz e depois do episódio ele acaba sendo expulso, né? As imagens mostram que ele acabou agredindo o jogador do CSA, acabou sendo expulso de forma justa. O comportamento do jogador na comemoração do segundo gol, isso requer também uma atenção psicológica de conversa da comissão técnica com esse atleta, porque de certa forma acaba sendo uma infantilidade do atleta. Ele fez o gol, teve o mérito, mas o comportamento dele colocou o CRB em risco no segundo tempo. Não, primeiro eu queria falar que o gol dele foi um gol muito difícil de fazer, porque o Mikael já tinha feito um gol parecido aqui contra o Muricy, um jogo difícil em que ele teve imposição de bola aérea. Então foi um gol assim que ele tem um mérito muito grande e a gente tem cobrado muito e o Mikael tem melhorado nesse sentido, né? Infelizmente aconteceu essa intercorrência aí da expulsão. Se você for ver, hoje eu completei 50 jogos. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas a gente só tinha uma expulsão de jogador sob meu comando, que foi a expulsão do Alemão contra o Operário, que no jogo da Série B lá, em que o Alemão fez uma falta como o último homem. A gente não tinha tido nenhuma intercorrência de cartão vermelho, até porque nesses 50 jogos eu nunca tomei, eu só tomei um cartão amarelo no jogo contra o Criciúma lá, eu também nunca fui expulso na minha carreira.
Eu acho que esse não é um caminho. Eu acho que sempre quando a gente perde um jogador, a gente sai perdendo, né? A gente perde possibilidades durante o jogo, mas acho que ali acabou saindo do controle. Ele foi comemorar o gol e tudo ali foi muito rápido. Eu tenho que exaltar os nossos jogadores que mesmo diante dessa dificuldade tiveram postura e conseguiram até ampliar o resultado, que não é fácil contra uma equipe difícil, uma equipe que vem fazendo uma competição muito boa. Acho que a gente teve uma postura muito boa de se sustentar com um jogador a menos e conseguir ampliar o resultado. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória, 50 jogos no comando técnico do CRB, parabéns. Você disse no jogo depois do Coruripe que ia conversar com o grupo, tinha que doer na carne, né? E aí você disse, foi perguntado, é o ataque? Não, vou conversar com todo o setor, com todo mundo. E você disse agora que esse primeiro tempo foi um jogo estudado, primeiro tempo, mas um estudo em que o CRB foi o senhor do jogo, a bola ficou com o CRB. Em algum momento, você conversou com os seus atacantes para finalizar, estava difícil, estava complicado, até teus jogadores, eu conversando com eles agora na zona mista, eles disseram, não, quando a gente faz o gol aí, saiu para o jogo, melhorou. Então a conversa com o teu grupo de frente para que finalize, não que performance, mas na conclusão, e a gente viu isso de novo hoje. Eu acho que o que aconteceu ali no final do jogo do Coruripe já diz muita coisa. Eu acho que a nossa postura de hoje começou, sem sombra de dúvida, com o pós-jogo do jogo do Coruripe, onde a gente no próprio vestiário teve uma conversa frontal, uma conversa dura entre nós, como tem que ser num momento como aquele. E talvez o que mais me dê prazer nesses 50 jogos que eu estou aqui é essa minha conexão com esse time, assim. Talvez a cobrança que a gente sofreu nessa primeira fase da competição, ela tenha muito a ver com a forma como a gente acostumou o nosso torcedor a enxergar essa equipe. E por isso que elas são justas, né? E eu converso muito isso com nossos jogadores. As cobranças que a gente sofreu nessa primeira fase da competição, que são justas, tem a ver com a expectativa que a gente criou desde o ano passado com uma forma de jogar. Esse torcedor aí, ele, óbvio, ele quer ganhar sempre, mas ele reconhece muito quando a gente se entrega coletivamente, quando a gente corre, quando a gente tem postura, né? E o vestiário do Coruripe, ele teve uma importância muito grande para o que aconteceu hoje, até pela postura que os jogadores tiveram de, Barroca, antes de você falar, vamos nós. Isso não é muito comum, eles pediram, a atitude deles, a atitude de frontalidade. Hoje se fala tanto que os jogadores não assumem responsabilidade, esse grupo assume. Esse grupo foi lá e bateu no peito, eles não queriam nem que eu desse a entrevista coletiva. Evidente que eu não ia deixar isso acontecer pelo respeito que eu tenho a todos vocês, mas eles por eles, eu não teria nem ido lá falar. Quem tem que falar somos nós, eles falaram. Então isso já é uma postura de quem quer reverter um cenário adverso, de quem quer assumir a responsabilidade. Por isso que eu estou muito feliz com a postura que eles tiveram hoje. Eu acho que começou no vestiário do Coruripe, passou pela nossa preparação, pelos nossos treinamentos, pela entrega. Quando eu falei para eles, rapaziada, nós depois do jogo nós vamos pro hotel direto, nós vamos ficar longe da nossa família até o jogo de sábado. Todo mundo falou, vamos embora, o momento é esse mesmo, é a hora do sacrifício e tal. Então, eu estou muito feliz com relação a isso, mas mais uma vez, é um primeiro tempo de um jogo que vai ser muito difícil no sábado e que a gente vai precisar estar muito próximo da nossa melhor versão para concluir a nossa classificação para a final, que é um grande desejo da gente. Boa noite. Tá aí o Eduardo Barroca, né?